Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, versos de 1 a 3. Desde o domingo passado estamos tratando de 4 situações e preocupações neste tempo pós-pandemia. Domingo passado vimos a respeito da apatia e da acomodação. Hoje pela manhã veremos a respeito da arrogância e à noite da autossuficiência. Mas o texto do profeta Ezequiel, capítulo 13, nos mostra também essa realidade que aconteceu com o povo de Deus. Diz assim a palavra de Deus, versos de 1 a 3. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Oremos. Ó Deus, continua a falar ao nosso coração agora. Tem misericórdia de nós e guia-nos em nome de Jesus. Amém. Arrogância espiritual. Ninguém mesmo gosta de uma pessoa arrogante, soberba, cheia de si, como se diz por aí, andando com o nariz tão empinado que se chover cai água dentro. Infelizmente, parece que a pandemia fez crescer a arrogância no coração de muitos. Não apenas arrogância no sentido de se achar mais e melhor, mas também numa arrogância inclusive espiritual, onde a humildade deveria ser a chave e a vida. Alguns começaram a se achar melhores que outros, maiores que outros, e infelizmente até mesmo se achando maiores que Deus. Nestes dias de avanço tecnológico, as pessoas estão substituindo o conhecimento de Deus pela internet. É interessante que eu falava que no tempo do pastor Vanderlei, aqui como pastor da igreja, quando você tinha alguma pergunta sobre Bíblia, a quem você fazia? Você ligava para o pastor: pastor, eu estou com uma dúvida nesse texto. Ou que era até mesmo comum: pastor, eu preciso achar determinado texto, onde fica? Hoje em dia, se alguém tem alguma dúvida de um texto bíblico, ele procura onde, meus irmãos? No Google. Tempos diferentes. O Google é uma excelente ferramenta, muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Mas percebam que quando eu começo a achar que a internet vai me dar todas as respostas da vida, quando eu começo a achar que o conhecimento que eu busco lá fora vai substituir o conhecimento de Deus, isso é arrogância. Alguns estão deixando de lado o projeto de Deus para as suas vidas, para o mundo, em detrimento de movimentos muito estranhos que estão acontecendo nos dias de hoje, como aconteceram no passado. Por isso, meus irmãos, a Bíblia continua atual. Perceba o que acontecia nos tempos do profeta Ezequiel. O povo de Deus havia abandonado o projeto de Deus, deliberadamente. Na sua arrogância, se achavam mais sábios, mais fortes e melhores. Passaram a adorar outros ídolos e mesmo inventar alguns. Passaram a abandonar a lei de Deus e fazer as suas próprias leis. Passaram a olhar mais para si mesmo e esqueceram do próximo. Eles se acostumaram com alguns luxos e privilégios e riquezas passageiras e abandonaram o Senhor. No tempo do profeta Ezequiel, em especial, o povo de Deus havia sido exilado. O que isso significa? Eles foram tirados pelo Império Babilônico da terra e levados para outra terra, mais ao norte, como era comum naquele tempo. Alguns profetas de Israel diziam assim: isso é bobagem e é passageiro, vai voltar rápido. Isso vocês não precisam se preocupar. Eles traziam palavras doces
e queriam enganar o povo. E o texto bíblico vai dizer claro, falavam coisas do seu próprio coração, sem a visão de Deus. E é claro que isso era mentira. Eles passariam cerca de 70 anos exilados. E então Deus levantou o profeta Jeremias nesse tempo para falar contra isso. E levantou junto o profeta Ezequiel para falar contra esses arrogantes. Mas eu temo que isso também esteja acontecendo em nossos dias. Contra os falsos profetas. Quero frisar o verso 2. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. São pregações que matam, que desviam, que levam as pessoas para longe de Deus. São opiniões revestidas de sabedoria humana e muitas vezes de uma eloquência de palavras doces e às vezes bem colocadas, que distorce o veneno que elas trazem. Esta mesma arrogância desses profetas podem ser ouvidos nos dias de hoje. São os que falam de si e por si. São pessoas que falam por Deus, não em nome de Deus. Como que Deus dizendo algo e ela pode dizer, eu sei mais que Deus, deixa isso de lado, eu vou dizer o que vai acontecer. São pessoas que dentro da sua arrogância e se tornaram tão tolas, tão falhas, tão más. Os falsos profetas sempre foram um problema entre o povo de Deus e sempre é um problema entre nós também, desde o início da igreja. Observe as cartas de Paulo, de Pedro, a preocupação que tinham com os falsos mestres. Mas só que agora, meus irmãos, nesse tempo de pandemia, eles estão fervilhando. Tanta bobagem é dita, tanta distorção da palavra de Deus, e por isso precisamos passar algumas peneiras em tudo que ouvimos e mesmo que nós falamos. 3 peneiras eu trago aqui para os irmãos, lembrando que a peneira ela é exatamente para separar algo mais grosso do fino, e então peneirando você tira a sujeira e joga fora. E fica com o que realmente importa. A primeira peneira é a peneira da palavra de Deus. A verdade divina sempre está de acordo com a palavra de Deus. E não é 98% de acordo com a palavra de Deus, é 100% de acordo com a palavra de Deus. É impossível que aquele que fale de Deus, se em nome de Deus, diga mate, ou roube, ou não adore. É preciso, meus irmãos, que hoje se fale a palavra de Deus, e não apenas palavras de Deus. Na tentação de Cristo, o diabo usou palavras de Deus, que distorcidas e no lugar errado, são feitas para derrubar, para fazer cair, para fazer pecar. Mas a palavra de Deus, quando colocada diante do Senhor, ela faz, meus irmãos, produzir vida e produzir arrependimento, porque há mensagens que devemos sair da igreja exultantes de alegria, mas há outras que devemos sair chorando e pedindo misericórdia. Há de se haver esse achegar-se ao Senhor. Se o povo de Israel ouvisse a palavra de Deus. Eles demoraram para fazer isso, esperaram voltar do exílio, e quando voltaram e foi lida a palavra de Deus por Esdras, o povo chorou, porque viu que estavam longe dos caminhos de Deus. É preciso que se fale do coração de Deus e não do seu próprio coração. A primeira peneira. A segunda peneira é a peneira da vida com Deus. Ninguém é perfeito. O problema do arrogante é que ele se acha perfeito. Mas veja
por ninguém ser perfeito, buscamos aquele que é o nosso Deus. Buscamos em Deus que é perfeito, que nós vamos lutar pela perfeição. A todos que se achegam na igreja, eu sempre lembro, meus irmãos, lembrem, nossa igreja não é perfeita, mas a nossa igreja busca a perfeição em Cristo Jesus. E é caminhada, é processo, é dia a dia, é ajuste. Como está a vida com Deus? E aí eu lembro as palavras do profeta Miqueias, que essas devem ser gravadas por todo crente. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vida com Deus. Vocês já pararam para pensar que nós hoje precisamos ouvir pessoas que falam com Deus? Precisamos ouvir pessoas que caminham com Deus. E na nossa trajetória cristã temos visto pessoas, servos e servas, meus irmãos, que têm este hábito e esta vida com Deus. Não são perfeitas, mas sabendo das suas limitações, se humilham diante da poderosa mão de Deus, pedem perdão, pedem direção, pedem correção e prosseguem. Precisamos passar na peneira da vida com Deus. Eu repito sempre em nossa igreja, Deus usa vasos tortos, mas Deus não usa vasos sujos. Deus usa vidas imperfeitas, mas Ele usa vidas arrependidas diante do Senhor. Essa é a segunda peneira. A terceira peneira é a peneira das lutas com Deus. Para ser profeta neste tempo, meus irmãos, tinha que ser crente. E não é esse crentinho meia tigela, não. Não é aquele crente mais ou menos crente. Perceba que a pandemia agora colocou muitas vidas em xeque diante de Deus. Alguns ficaram em crise diante de algumas circunstâncias. Mas essa semana eu fiz uma reflexão com um colega pastor e falava, imagine se a igreja fosse perseguida hoje aqui no Brasil. O quanto de crente que ia espirrar. Se com uma pandemia que não nos proibiu de pregar o evangelho, não nos proibiu de ler a palavra de Deus, não nos proibiu de orar, que permitiu que através da internet nos uníssemos e clamássemos ao Senhor. Neste tempo, houve tantos que se deixaram esfriar. Imagina se houvesse a perseguição que aconteceu com a igreja primitiva. Imagina se houvesse a perseguição que aconteceu com o profeta Jeremias, e depois com Isaías, e mesmo com Ezequiel. Imagina o que aconteceria. Por isso, a peneira das lutas com Deus, nunca nos foi prometido vida fácil, mas sempre nos foi dada a vitória final. E essa é a grande sabedoria de viver humildemente com Deus. A peneira das lutas com Deus. Precisamos ter as nossas mãos calejadas das lutas diárias do Evangelho e pelo Evangelho. Devemos ter nossas vidas sim diante do Senhor. E meus irmãos, teve uma pandemia global, haverão outras circunstâncias, mas saibam que as lutas sempre virão enquanto vivermos neste tempo. Peneiras. Agora o texto, ele também vai contra a arrogância. Ele vai dizer, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. É como aquele que está com o Waze ligado na direção e vai dizer, não, eu sei um caminho melhor. E pega o bendito do caminho melhor. E chega lá, está em obras e a rua está fechada. E quem está vindo por esses dias aqui por Goiânia sabe o que é isso. De encontrar e ver, é preciso
ouvir a direção correta e seguir. É preciso seguir o Espírito de Deus e não o nosso. Se você for ler os livros dos profetas, Isaías é o profeta que fala do Filho de Jesus Cristo, é chamado o quinto evangelho. Jeremias é o profeta que trata do Pai no relacionamento com Deus. E Ezequiel é o profeta do Espírito, que trata do Espírito e do Espírito Santo e da força que o Espírito dá. É esse livro do profeta que nos ensina isso, contra a arrogância espiritual, meus irmãos. Hoje em dia eu tenho visto e ouvido alguns debates ideológicos, teológicos e algumas outras mais. Mas sabe uma coisa que me surpreendeu? Foi a arrogância de muitos que ali estavam e falavam em nome de Deus, mas numa soberba que chegava a escorrer pela tela. Soberba, arrogância. Faziam questão de humilhar o outro e desprezar o outro, e falando situações de uma forma tão complicada e tão difícil, que poucos entenderiam a maioria daquelas palavras. Como é que nós deixamos assim? Como é que nós nos tornamos tão arrogantes? Como é que nós tornamos muitas vezes a mensagem pregada tão difícil, que poucas pessoas podem entender? Por isso voltamos à palavra de Deus e entendemos. Veja bem, meus irmãos, o que está havendo nos dias de hoje. Pessoas que se acham superiores, acima de tudo e de todos. Estes precisam entender o que significa humildade e como é importante se humilhar diante do Senhor, se humilhar diante do próximo. Como é importante se humilhar. Se acham grandes demais essas pessoas, mas são só insuportáveis. Há os que se acham mais sábios, eu falo de uma intelectualidade vazia, acham que crescendo tanto. E eu lembro que Jesus Cristo falou princípios eternos e profundos de uma forma tão simples que todos podem entender. Ele falava aos doutores da lei e falava aos mais simples e analfabetos, porque a mensagem do Senhor e o Evangelho, quando dito com humildade e sabedoria, alcança todos os corações. Não é difícil, é simples, mas é profundo. Os que se acham mais espirituais, e eu chamo de fariseus de nosso tempo, aqueles que se acham tão espirituais, que praticamente andam a alguns centímetros da terra, são santarrões. Esses são horríveis porque isso não é verdade, são horríveis porque isso não existe, são horríveis porque são fariseus, como no tempo de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 18, Jesus vai trazer uma história a respeito da oração, de duas pessoas, um fariseu. O fariseu daquele tempo usavam roupas especiais, usavam uma estola, faziam questão que todos soubessem quem eram, faziam questão de ir para as esquinas e orar em voz alta, bonitas orações históricas e repetitivas. Esses fariseus faziam questão de sentar nos primeiros lugares, lugares de honra, e faziam questão de serem honrados. Eram religiosos, mas não eram humildes. Eram e se achavam santos, mas não tinham nada de santidade. Este fariseu foi orar, e quando orou, encheu o peito de ar, diz a palavra, e então, erguendo os olhos para cima, orava ao Senhor. E eu creio que usava toda aquela expressão tradicional daquele tempo: ó Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e tantas outras coisas. Mas esse fariseu não era humilde, era arrogante.
Suas palavras não é que não chegassem no teto, não passavam da boca. Suas orações eram vazias e ele não foi justificado. O outro, publicano, pecador, e sabia que era pecador, estava no outro canto, orando também. Mas esse sequer levantava os olhos e, humilhando-se, dizia: tem compaixão de mim, pecador. E Jesus nos ensina que este último foi justificado, porque foi humilde. Há hoje ainda os que se acham deuses, e esses são tolos. Tiram os olhos de Deus e vêm para si mesmo. Tiram os olhos e vem apenas o seu ego. Idolatrando o ego e as suas palavras, caem em si mesmo. Os falsos profetas deste tempo são tão ruins quanto os daquele tempo. Os arrogantes daquele tempo são tão ruins quanto os do nosso. E por isso, hoje, precisamos nos humilhar diante do Senhor. O livro do profeta Ezequiel é um livro de mudanças. E vocês podem perceber isso ao longo das páginas. É um livro também sobre decisões erradas que os homens cometeram. É um livro sobre a arrogância dos falsos profetas e do povo. É um livro sobre brechas que abriram no muro e que permitia que numa invasão fosse fácil conquistar a terra, mas que na vida espiritual essas brechas também existem, e a arrogância é uma enorme brecha que facilita a entrada de todo o mal. O livro do Ezequiel é um livro para acordar, por isso a mensagem dura em muitos momentos, mas também é um livro para despertar a sua vida espiritual, hoje e sempre. Por isso, meus irmãos, não é um livro para arrogantes que querem permanecer arrogantes, mas é um livro para todos nós que queremos nos humilhar diante do Senhor, para todos nós que precisamos mudar, que precisamos pregar, que precisamos viver. É um livro em que podemos encontrar. Jesus foi o melhor exemplo de humildade, pois ele a si mesmo se humilhou, deixando de ser Deus, se tornando homem, para estar conosco, para nos ensinar que os arrogantes não têm lugar no reino dos céus, mas os humildes sempre o terão. Precisamos, meus irmãos, nos dias de hoje, que Deus nos guie. Precisamos nos deixar levar por Deus, pela palavra de Deus, por uma vida com Deus. Precisamos humildemente andar com o nosso Deus.